Boa noite! Hoje nós estamos aqui para falar a respeito de 5 passos para fazer um bom processo de entrega de obra. Algo que é super, hiper importante para uma construtora, né? Afinal de contas, tudo que nós fazemos ao longo desse processo de construção, de execução de obra, vai culminar nesse processo de entrega. Então, super boa noite a todos. Nós vamos falar a respeito do planejamento do processo de entrega, aí, na verdade, de todo o processo. Vamos falar sobre a questão de procedimentos, vamos falar sobre a questão de vistoria e entrega interna, sobre vistoria com o cliente e sobre a entrega ao cliente efetivamente. Então, nesse processo vamos comentar de coisas importantes e que às vezes são deixadas de lado aí, né, durante esse processo de entrega. Eu queria começar com vocês falando sobre planejamento. É engraçado porque quando a gente fala de entrega de obra tá tão longe, né? Então quando a gente começa a fase de projeto, o ciclo de uma obra ele é muito longo, porque ele começa lá na escolha do terreno, daí todo o processo lá inicial, de fazer um estudo preliminar, verificar toda essa questão inicial de projeto, planejamento, orçamento, até virar obra, demorou um tempão, né? Aí a gente considera que tem aí mais uns 2 anos de obra, vamos falar assim numa média, né? 2 anos de obra. Então assim, quando a gente fala da entrega de obra tá tão longe. Só que o que a gente esquece é que para essa obra, né, ter um bom processo de entrega, a gente já tem que pensar nisso na hora do planejamento da obra. Sim, na hora do planejamento. Por quê? Não sei se vocês já passaram por essa situação, por esse problema, mas muitas vezes o primeiro atropelo que acontece é justamente porque não foi previsto um tempo para esse processo de vistoria final de obra. E com isso, se você não teve um tempo aí planejado para isso, vai acontecer atropelo, vai acontecer correria e, consequentemente, pode acontecer de não dar tempo de você realmente fazer esse processo de forma satisfatória, de forma a realmente ter um cliente satisfeito e manter e ter uma boa imagem da empresa. Por quê? Porque às vezes você se preocupa tanto com o processo de execução de obra e esquece que nos momentos onde você tem o contato final com o cliente é onde realmente você vai ter aquele ponto de satisfação, aquele ponto da impressão, né? Então realmente é uma questão de imagem da empresa. E por mais que a obra tenha sido super bem executada, se o processo de entrega não for bom, provavelmente a gente vai ter algum tipo de problema nesse momento, né, com relação à imagem da empresa. Então é importante já constar no planejamento da obra esse processo de entrega. Quantas unidades são? Quanto tempo, em média, eu levo para fazer a vistoria em relação a essas unidades habitacionais e não somente as vistorias? Quanto tempo eu posso prever para fazer as correções necessárias? Isso é muito importante, porque eu já vi acontecer algumas vezes, né, em construtoras, onde existe o processo de inspeção, porém ele é tão atropelado que não dá tempo da empresa providenciar as correções antes de agendar a entrega para o cliente. Então, o que adiantou tudo isso? Então, foi um processo que acaba frustrando muita gente, porque gera toda uma correria nesse processo de agendamento, fazer o checklist final, você vai lá e daí na hora de entregar para o cliente, você já vai sabendo que tem várias pendências. Então, importante, primeiro ponto, então, que a gente tem que considerar é a questão do planejamento. Se durante o planejamento, a execução da obra houver aí atrasos, né, situações aí que muitas vezes saem do nosso controle, a gente precisa replanejar, mas não replanejar apenas a questão executiva, replanejar também o processo da entrega. Então esse processo de entrega, ele pode ser feito por equipe própria da empresa ou ele pode ser terceirizado. Sim, hoje existem várias empresas construtoras que terceirizam esse processo. Contrata uma empresa ou contrata profissionais que vão fazer esse checklist final de obra, tá? Então, importante aí você também pensar nisso no momento que você tem aí que fazer ajustes de cronograma.
Porque muitas vezes, quando há um atraso de obra, você internamente não tem condições de suprir a questão do prazo e se faz necessário a contratação de uma empresa para isso. Então, são coisas a serem pensadas, não é regra, não tem certo ou errado, mas o que é importante precisa ser planejado o processo de entrega desde o início e durante a execução da obra, pensar se você não vai só ajustar o cronograma de execução, mas ajustar também o processo de entrega. E mais uma coisa que atrapalha o processo de entrega e que também já deve ser pensado no início da obra é a questão do manual do proprietário e do condomínio, que é uma outra coisa que você diz, nossa, tá tão longe, é daqui 2 anos. Só que 2 anos voam e, além disso, tem muitas informações que você precisa ir coletando ao longo do tempo. Então, é extremamente importante que você já considere no teu planejamento da obra a elaboração do manual. De novo, a elaboração desse manual ela pode ser feita por equipe própria ou ela pode ser feita por uma empresa contratada, por um profissional contratado. Independente se vai ser feito por equipe própria ou não, ele não sai assim do dia para a noite, né? Então a gente tem que ter um planejamento quanto a esse prazo para elaboração do manual, porque você não vai poder entregar para o cliente sem você estar com esse manual em mãos também, tá? Então, bem importante. Nesse processo de elaboração do manual, eu ainda pretendo fazer lives a respeito disso futuramente, mas nesse processo você pode ter 2 caminhos, né? Você pode ter um caminho onde você já contrata uma pessoa que vai fazendo isso ao longo do tempo, ou uma pessoa da própria empresa, ou muitas vezes a empresa deixa somente para o final da obra. Só que aí é o grande problema, você precisa ficar atento, porque às vezes essa informação coletada na correria no final da obra acaba tendo problemas com relação à confiabilidade da informação. Então, bem importante, no planejamento, considerar essa questão da elaboração do manual do proprietário e do condomínio. Então, vamos lá. Então, a primeira questão essa do planejamento, eu acho que é bem importante, é a primeira questão. A segunda questão está relacionada com o procedimento de entrega. Então, vamos lá. O processo de entrega de obra, ele acontece independente da empresa ser certificada ou não certificada, certo? Ele vai acontecer e vai ser necessário da mesma maneira. Manual do proprietário é obrigatório, independente da empresa ser certificada ou não. Então, também vai acontecer da mesma forma. Então, tudo que eu vou falar de forma geral para vocês é válido para a empresa certificada ou não certificada. O que ocorre? Ocorre que quando a empresa é certificada na ISO 9001 no PDQ-PH, né, ela precisa obrigatoriamente ter um procedimento documentado em relação à entrega de obra. Não é somente sistemática, tá bom? E qual que é a questão desse procedimento documentado? É que você tem que, aí nesse procedimento, considerar como que vai ser feita a entrega antes, na verdade a vistoria, o processo como um todo, antes da entrega para o cliente final. Então a gente vai ter que dividir isso em 2 etapas. Nós vamos ter uma entrega que a gente chama entrega interna e depois nós vamos ter a entrega com o cliente. Então essa vai ser a terceira etapa, depois que a gente vai comentar, né? A terceira e a quarta etapa. Mas então a primeira questão é ter esse procedimento definido. Então o regimento SIAC e a ISO, eles pedem, e o regimento SIAC em especial, ele é muito claro quando fala nessa questão do manual, que a gente tem que ter isso, e é de forma que a gente possa comprovar aí, né, toda essa questão da conformidade em relação aos processos e ao que a gente previu no início, tá bom? Com relação ao que a gente tem que entregar para o cliente. E a norma diz o quê? Que você não pode prosseguir com o processo de entrega para o cliente sem antes ter concluído tudo que foi planejado e que tenha sido corrigido, né? Tudo que você foi identificado eventualmente como desvio, tá bom? E aí nesse processo você tem que registrar e tomar as correções, exceto quando o próprio cliente autorizar que seja feito de uma forma diferente. Por exemplo, antes de você concluir algo. Isso às vezes acontece em obras industriais, obras comerciais, que muitas vezes o cliente ele precisa usar uma determinada área e ele diz, não, tudo bem, eu vou receber, mesmo sabendo que tem a pendência XYZ, mas eu preciso utilizar isso por alguma demanda, alguma coisa assim. Então, se o cliente autorizar, é possível fazer essa entrega. Se não, você precisa concluir todas as etapas, tá bom?
E aí vem a questão do tal do checklist, né? Bem, hoje nós temos empresas que fazem isso tanto no meio digital, eletrônico, como na forma antiga ali no papel. Não tem certo ou errado, pode ser feito das duas maneiras, tá bom? O que ocorre? Você tem que planejar isso antes, porque se você deixa para fazer isso na hora, acaba dando correria. Novamente, na correria, acaba tendo erros, né? Então, se for um sistema informatizado, você precisa já planejar, já parametrizar tudo que precisa. Se for manual, você pensar aí no checklist, como que você vai fazer. O nível desse checklist vai variar muito de empresa para empresa. Então, tem algumas empresas que gostam de fazer um checklist bem detalhado, tem outras que preferem um mais genérico, tá bom? Então, aí vai variar um pouco de empresa para empresa, mas o importante é que você tenha isso bem definido, tá? O que é importante nesse procedimento também? Que fiquem claras quais são as responsabilidades nesse processo de entrega de obra. Porque às vezes a responsabilidade é do setor da qualidade, quando a empresa é certificada e tem esse setor. Às vezes é da equipe de obra, né? Às vezes é terceirizado, mas vai ter alguém gerindo esse processo. Então é importante que isso esteja claramente definido também, para não que precisa sempre ter o pai ou a mãe da criança, né? Então, para que não fique um processo abandonado e chega no final, de novo, dá confusão, tá? Então, esse procedimento tem que ter aí as responsabilidades, o método, né, o processo, como vai ser, de preferência, um padrão de como você vai fazer essa inspeção, tá? Aí vamos falar então sobre essa vistoria. E daí também se vai ser interno ou terceirizado. Isso pode mudar, tá? Pode até ser que você tenha um procedimento que determine a forma como fazer esse processo internamente. Em função daquele cronograma lá que houve atraso, você decidiu contratar, não importa. Agora, quando você contratar um terceiro, você tem que avaliar se você vai obrigar esse terceiro a seguir o seu procedimento ou se você vai permitir que ele use metodologia própria. Então, todas as vezes que você contrata um terceiro, você precisa fazer esse tipo de avaliação. Eu aceito a metodologia dele ou eu imponho a minha. Se você for aceitar a metodologia dele, não há nenhum problema. Mas o que você precisa? Você precisa primeiro verificar como é que ele faz e fazer uma aprovação, vamos dizer assim, desse processo. Ou seja, ele mostrando de alguma outra empresa que ele fez, o tipo de relatório que ele entrega, o tipo de checklist e tudo mais, tá bom? Mas as duas coisas são possíveis, sem problema algum. Então vamos lá. A gente também tem a questão então, da terceira etapa, que seria a vistoria interna. Eu já auditei algumas empresas que pulavam essa etapa. E aí a gente tem um problema, né? Porque a norma ela fala, quando a empresa é certificada, que deve ser feito antes da entrega para o cliente, não no momento da entrega com o cliente, né? Então é necessário esse checklist anterior, esse checklist interno, tá? Como eu falei para vocês, depende das particularidades da empresa, não tem um checklist padrão. Então, obras industriais, por exemplo, às vezes não é tão simples você fazer um checklist padrão pelas particularidades que cada tipo de obra tem. É uma opção da empresa, tá? Algumas empresas também, nesse caso de obras industriais, elas acabam fazendo uma inspeção inicial, mas o que vale é o checklist do cliente, porque ele obriga, né? Então, são algumas das particularidades. Mas, em geral, nas obras de construção civil, de edificações, a empresa ela tem o domínio sobre essa situação. Então, ela pode criar esse checklist, tá? Da forma que ela achar melhor. Eu particularmente gosto e acho que esse checklist ele deve ser o mais detalhado possível. Por quê? Porque com a correria do dia a dia, você acaba esquecendo de verificar alguns detalhes. Então é muito importante esse detalhamento. Outra questão que muitas vezes eu acho que vale a pena a gente pensar é que o ideal é que quem faça essa vistoria não seja a mesma equipe que trabalhou na obra. Nem sempre isso é possível, né? Mas é uma boa prática. Por quê? Porque é aquela velha história. Naquilo que a gente está envolvido no dia a dia, acaba que a gente não enxerga, né? Possíveis defeitos, vamos dizer assim. É a velha história da continha de matemática. A gente está lá na escola sofrendo e não vai, aquele cálculo não funciona, não dá certo, você erra. Aí, de repente, alguém vem e olha, nossa, olha aqui, você errou isso aqui. Ah, claro, é uma mulher de fora.
É a mesma lógica da auditoria interna. Por que você tem uma pessoa de fora que vai auditar o processo? Porque ela não está diretamente envolvida, o que ajuda aí ela a ter um olhar diferente. Então, a vistoria, esse checklist interno, é uma boa prática que seja uma outra equipe. Dá para fazer sempre? Não, né? Porque aí depende de você ter uma outra equipe disponível. Às vezes você até tem mais do que uma obra, só que a outra obra tá lá pegando fogo. Como é que você vai tirar a equipe daquela obra para vir fazer o checklist final, né? Contratar uma pessoa de fora. Nem sempre a empresa tem recursos para isso, né? Então ela quer aproveitar a própria equipe interna. Então, assim, não tem certo ou errado, precisa ser avaliado caso a caso, mas é uma boa prática. O que é importante? Que exista um alinhamento quanto à criticidade de aplicação do checklist. Por quê? Quando a equipe é interna, normalmente ela já está mais alinhada, ela conhece a cultura da empresa, ela tem essa noção do padrão da obra que ela está executando, então acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas quando é uma pessoa de fora, ou quando é um colaborador novo, né, que ainda não passou por um processo completo na empresa, a gente pode ter problema. Que tipo de problema? Então, basicamente, são duas opções, né? Ou a gente simplesmente pega um colaborador para fazer a inspeção final e ele é tão crítico, que depois sai uma lista de 10 folhas de pendência com coisas que não valem a pena, que não são coisas que realmente são um problema. Às vezes é aquela pessoa criteriosa demais, crítica demais, e não seria uma pendência que o cliente iria reclamar ou que pode gerar um problema da qualidade da tua obra, tá? Ou ao contrário, é aquela pessoa que, não, tudo tá bom, não tem problema, e aí deixa passar muita coisa que na hora de você fazer a entrega com o cliente, você vai passar vergonha, né? Pô, ninguém viu isso. Então, alinhar com a pessoa que vai fazer a vistoria é muito importante. Então, fazer um treinamento de qual é o padrão. Então, quando você faz a inspeção de uma obra de alto padrão, a criticidade é uma. Quando você faz um Minha Casa Minha Vida ou uma obra de Coapar, uma obra mais popular, a criticidade é outra. Quer dizer que a obra popular não tem qualidade? De jeito nenhum. A qualidade só é coerente com o padrão que ela está adquirindo. Então, a gente não pode exigir o mesmo nível de acabamento, não ter a mesma criticidade para obras de padrões diferentes. Então, claro que sim, tem que ter qualidade, sim, tem que fazer as correções necessárias, mas respeitando as particularidades de cada obra. Então, esse alinhamento é muito importante, porque senão, de repente, vou dar um exemplo, uma inspeção de piso. Se você vai fazer, por exemplo, numa obra popular, um faixa 1, por exemplo, é natural que você vai comprar um piso, por exemplo, que pode não ser um classe A e que vai ter, eventualmente, diferenças de tonalidade, eventualmente alguma situação ali não compatível com um alto padrão. Só que não quer dizer que está com defeito, não quer dizer que está com problema, quer dizer que é compatível com a especificação que foi feita daquele material. Tá? Então é isso que eu quero dizer. Então você sempre tem que estar alinhado com a especificação do material que foi feita também, tá bom? Então esse alinhamento ele é super importante, tá? A questão de quando você usa ferramentas, né, eletrônicas, que você possa fazer um checklist de inspeção, todo um processo de entrega usando um software, é muito bom, agiliza muito o processo, mas você também tem que pensar que você tem que ter pessoas habilitadas, né, que saibam utilizar o sistema no momento da entrega, e você tem que ter equipamentos disponíveis. Então eu já vi acontecer também problemas que você faz todo um planejamento para a entrega da obra, muitas vezes você faz mutirão, né, em função de serem muitas unidades e muitas vezes com esse problema do cronograma, e aí esquece que você precisa planejar gente que saiba usar e precisa planejar a questão do número de dispositivos, tá? Então, se for eletrônico, tem que ficar atento a isso, né? E se for no papel é mais fácil. Agora, se for eletrônico, não esquecer desse detalhe, que às vezes diz, nossa, Gisele, mas que coisa mais ridícula falar isso. Mas na correria do dia a dia, tá? Na hora da confusão, na hora que a coisa tá pegando, passa despercebido e depois, quando chega lá na hora H, dá problema. Então, ficar ligado e ficar atento a isso, tá? Outra coisa que é muito importante nesse processo é a questão das não conformidades ou das pendências.
Então vamos lá, você aplicou o checklist. Então, na minha opinião, como eu já falei, esse checklist ele deve ser bem detalhado. Sendo detalhado, ele vai constar lá, verificar a planicidade, verificar o esquadro. Então você vai determinar a esquadria, o fechamento, o travamento, a inclinação da soleira. Então você vai começar a explicar, detalhar o que você vai verificar, né? Durante esse processo, pode ser que você detecte que teve algum problema, né? Então, puxa vida, isso aqui, a janela não tá travando, né? Faltou passar um selante, o rejunte não ficou bom. Então, a gente teve um desvio que precisa ser corrigido antes de entregar para o cliente. Ótimo, legal, foi detectado. E agora, a gente faz o quê? Então, vamos lá. Eu abro uma não conformidade ou eu fico com isso só registrado no checklist? Então, primeira questão é o que está definido no seu procedimento. Quando a gente comentou lá em cima, definir um procedimento de inspeção. Tem empresas que definem que em todo o desvio detectado nesse momento do checklist interno, da vistoria interna, não é aberto não conformidades e posterior ao término dessa inspeção é feita uma análise global para verificar os principais problemas e você trata com uma abertura de não conformidades os que têm um maior percentual. Então você separa lá problemas com pintura, problemas com hidráulica, problemas com esquadrias, problemas com piso. Aí você categoriza, gera tudo isso numa planilha, faz um estudo, verifica percentualmente o que foi mais impactante. E aí com isso você vai lá e abre a sua não conformidade, faz o estudo de causa e define as ações necessárias, mas aí entendam que são as ações necessárias não para corrigir aquele problema. Porque aquele problema você tem que corrigir, é uma correção que ela tem que ser feita antes de entregar para o cliente de qualquer jeito. Quando nós estamos falando em abrir a não conformidade aqui, nós estamos falando nas ações corretivas que vão ser tomadas em cima das causas detectadas para que não haja esse problema na próxima obra, na próxima entrega. Então, essa é a beleza da coisa, né? É você não ficar tratando pontualmente o problema que deu. Deu probleminha na pintura. Deu probleminha na pintura. Deu probleminha na hidráulica. A esquadrinha não fechou. Só que daí você resolve na unidade 101, na 104, na 301, na 307. Beleza, corrigiu. Mas e aí? E o estudo principal com relação ao problema? Já aconteceu comigo em empresas que eu prestava consultoria, onde eles foram fazer um processo de entrega de obra e eles tiveram 56% de problema com pintura nessa obra. Aí foi aberto um relatório de não conformidades, foi feito um estudo com relação a essas não conformidades para descobrir a causa. E a causa não era a pintura propriamente dita, a causa vinha no serviço anterior. E aí, baseado nisso, para a próxima obra, eles mudaram o procedimento de execução e de inspeção, e aí, na próxima obra, eles tiveram 4% de problemas de resserviço, né, de correções no problema de pintura. Então, é para isso que serve, tá bom? Agora, Gisele, eu uso um sistema informatizado, e aí eu abro pontualmente a não conformidade e só coloco a correção, porque é ali que eu gerencio o que está feito e o que não está feito. Tudo bem, pode ser. Só que você não pode esquecer que mesmo assim, você abrindo uma não conformidade pontual, onde você vai fazer a tratativa, vai registrar a correção, esse estudo global no final, ele é super importante para você ter uma melhoria aí tanto no sistema de gestão como no processo executivo da tua obra mesmo, tá? Quando você tem checklist manual, ele é muito simples, porque a norma diz que você tem que detectar o problema, corrigir e reinspecionar. Isso é obrigatório, tá bom? Então, quando você faz checklist manual, normalmente você tem uma coluna lá, esquadrias, verificar o funcionamento e travamento. Daí você tá lá, aprovado ou reprovado. Se tiver reprovado, normalmente tem um campo para você descrever o problema e depois você vai ter um outro campo, reinspecionado, aprovado ou reprovado. Aprovado na data tal. Então, esse seria um processinho simples de um checklist manual. Agora, quando você tem um sistema informatizado, eu trabalho normalmente com um sistema onde, nesse caso, a gente abre a não conformidade pontual ali no momento. Por quê?
Porque dessa não conformidade pontual, a gente gera um relatório por empreiteiro, onde você entrega um relatóriozinho, você faz no Excel, né? Uma planilhinha, uma tabelinha, onde você já sai automaticamente a unidade, o problema, qual é o empreiteiro, você pode até já colocar o prazo para executar, e aí você tira isso. No final, aonde que fica o registro da reinspeção do serviço? Você não abre um novo checklist, você simplesmente fecha aquela não conformidade pontual e ali você coloca que o problema foi resolvido e reinspecionado. Então também facilita muito e aí vai depender de cada empresa se ela tem um sistema informatizado ou se ainda é no manual, mas não tem certo ou errado, funciona dos dois jeitos, ok? Gente, se tiver dúvida, comentários, por favor, fiquem à vontade e coloquem aqui para mim, tá? Então vamos lá, aí a gente vai para a nossa vistoria com o cliente, que agora sim, né, é a hora que a gente não quer passar vergonha. Então, na hora que a gente chega para a vistoria com o cliente, é muito importante que, então, todas as não conformidades foram detectadas, né, todos os desvios tenham sido corrigidos e reinspecionados, tá bom? Para que realmente não tenha nenhum tipo de problema. Nesse momento, precisa ser feito o agendamento dessa vistoria com o cliente, tá? E aí tem que verificar internamente e a princípio já deveria constar naquele procedimento, tá? Quem vai agendar, quem que verifica se tem alguma pendência financeira, se você pode fazer essa vistoria com o cliente, porque às vezes tem pendência financeira e você não pode fazer, ou às vezes você pode fazer vistoria, você só não pode entregar a unidade. Então alguém tem que verificar isso. Então é uma boa prática que já conste no seu procedimento quem que é responsável de fazer isso, né? Então essa questão também de dependência financeira, tá? Como é que funciona efetivamente na hora que você vai agendar, quem é que liga, quem é que trata, como é que controla esses agendamentos, tá bom? Aí você tem que verificar essa questão do checklist com o cliente. Então vamos lá. Existem construtoras que gostam de fazer bem genérico. É praticamente assim. Eu entrego uma folha de papel em branco e digo para o cliente, fique à vontade e verifique o que você achar que tem que ser corrigido, você aponta aqui e a gente vai providenciar. Então você deixa totalmente na mão do cliente, né, verificar. Hoje nós já temos clientes que estão bem espertos, né, nesse processo e muitas vezes até levam, contratam um engenheiro, um arquiteto para fazer a inspeção ou algum parente, leva, o pessoal vai equipado, né, com baldinho, bola de gude, trina, né, então alguns já são bem treinados para isso. Mas a gente tem clientes que são realmente leigos no assunto e muitas vezes, nesse momento, ele está tão feliz, ele está tão ansioso por pegar a casa própria que ele não importa, entrega, pode estar tudo errado, mas ele só quer receber aquela casa, né, aquele apartamento. E aí a gente tem os dois lados da moeda. Tem uma construtora que vai pensar assim, puxa, graças a Deus, assinou, já não tenho mais nada a ver com isso. Eu dei a oportunidade dele registrar, se ele não registrou, problema dele. E a gente tem o outro lado da moeda, que, poxa vida, é muito mais fácil você fazer a correção de alguma coisa enquanto a pessoa não está morando do que depois que ela já mudou e virou assistência técnica. Porque aí é uma conversa para uma outra live, né, que já está prevista aí, que a gente vai falar de assistência técnica. Só que entende que depois que o cliente se mudou, ele está instalado, já é assistência. Então, aí a gente tem dois problemas. Primeiro que a gente tem um desvio de indicador, porque seria uma pendência de entrega de obra e ela acaba virando uma pendência de assistência técnica. Então, a gente acaba tendo um desvio aí. E tem esse incômodo em relação ao fato da pessoa já estar morando. Tem a questão da imagem da empresa. Então, a empresa define como ela achar melhor. Ela pode, então, dar essa folha em branco e falar assim, olha, fica por tua conta. Tem outras empresas que adotam uma postura diferente. Primeiro que elas já fazem um roteiro para entregar na mão do cliente do que seria uma boa prática ele verificar. Não precisa ser tão detalhado, obviamente, como no seu interno. Mas dá um direcionamento para esse cliente de pelo menos quais itens ele tem que olhar. Você tem que olhar esquadria, você tem que olhar o piso, você tem que olhar as portas, você tem que olhar as louças. Então, pelo menos dá um direcionamento. E muitas vezes o engenheiro, a equipe técnica da obra acompanha e ajuda esse cliente nesse momento, tá?
Aí, o que vai acontecer? Existe uma tendência de você ter um número maior de pendências, porém, você já corrige, já resolve antes de entregar para o cliente a unidade. E tem uma coisa que eu acho bacana, que é a questão da transparência. É realmente você ser transparente com o cliente e mostrar para ele que você está comprometido em entregar algo para ele realmente sem problemas, algo com muita qualidade, pensando no bem-estar dele. Então, acho que isso ajuda demais, sabe? Então, mas cada empresa adota uma postura diferente, tá? É importante que a pessoa que for fazer essa entrega, esse checklist com o cliente, ela esteja preparada para responder as dúvidas desse cliente. Porque nesse momento, você tem clientes de vários níveis de conhecimento e mesmo social, né? Econômico, social. Então é importante que algumas dúvidas são muito básicas. Dependendo do tipo de obra que você está entregando, você tem que falar coisas inimagináveis pra gente, né? Do tipo, como utiliza-se um banheiro? Parece brincadeira, mas é verdade, né? Obviamente, quando a gente está falando de uma obra de alto padrão, isso não se faz necessário, né? Mas é importante. Aí a dúvida vai ser outra, com relação ao funcionamento da bomba, onde liga, onde desliga, sei lá. Você vai ter outras situações ou outros questionamentos a serem explicados. Então, a pessoa que vai fazer a entrega, ela precisa ser preparada. Então, de preferência que seja alguém da área técnica, se não, que essa pessoa tenha sido preparada para isso, tá? Tem empresas também que elas têm uma sistemática de que quando você vai fazer a vistoria com o cliente, você já leva uma equipe própria para fazer as correções do que ele identifica. Porque no momento que esse cliente vai fazer a inspeção dele, ele vai apontar falhas, eventualmente, pode ser que não, mas ele vai enxergar falhas. E normalmente o que seria o procedimento? Ele vai apontar isso no checklist, você vai dar um prazo, né? Daqui a gente vai ter uma semana para fazer essas correções, para fazer uma revistoria, por exemplo, né? Então, seria uma situação em que é a prática mais comum. Existem algumas empresas que trabalham de uma forma diferente. Ela já tem com ela uma equipe durante o processo de entrega de obra, com um encanador, um eletricista, um pintor e um azulejista, que são os problemas principais. E aí essa pessoa, conforme o cliente detecta o problema, tem uma falha de rejunte aqui. O cara já vem corrigindo o rejunte. Tem um problema aqui que esse interruptor aqui não tá sem o acabamento. Ele já vai lá e corre e coloca o acabamento. Aqui essa pintura ficou manchada. Ele já vai lá e faz a correção. Então, algumas empresas adotam essa postura, porque aí você não fica com pendências. E o cliente pode já dar um ok para fazer o recebimento da unidade, tá? Não é a prática mais comum, mas algumas construtoras adotam e eu acho bem bacana, dependendo da situação, é possível você resolver assim. Então, o importante também é que você faça essas correções conforme as solicitações que o cliente fez, as coisas que ele identificou, você providencie toda a correção, você chame esse cliente para fazer a reinspeção. Normalmente, a entrega das chaves muito provavelmente vão acontecer na hora da reinspeção, onde ele vai fazer o aceite, tá bom? Caso ele não faça, o ideal é que você não faça a entrega das chaves para ele. Gisele, mas não tem como. De fato, tem muitas construtoras que dizem que não dá, principalmente quando você trabalha com médio alto padrão, né? O popular é mais fácil, mas a pessoa já quer fazer instalação de móveis, né? Tem que medir, tem que fazer algumas tratativas. E aí a construtora acaba liberando que ele faça, que ele já permita, ela não permite que ele se mude, ele não entrega efetivamente assim, a segunda chave, né? Mas ele já pode ir fazendo essas medições de móveis, providenciar e tudo mais. É importante que tudo fique muito bem registrado, então, nesse checklist, né, com as pendências, no sentido de que realmente qualquer coisa que foi danificada posterior não é responsabilidade da construtora, porque ele fez um bom checklist, e daí, nesse caso, é importante que seja um bom checklist com o cliente e não só deixar ele olhar, porque ele vai dizer, eu não vi no dia e isso aqui não tava, e daí dá aquela briga. Então, é importante que realmente, nesse caso, o checklist seja um checklist mais direcionado, tá? Mas acontece, muitas vezes a empresa libera nesse momento. Mais uma vez corrigido, você vai para a última fase,
que é a fase da entrega propriamente dita, né? Entrega para o cliente. Então, você já fez as correções, você vai reagendar. Então, no procedimento lá é importante que você tenha como é que vai ser feito o reagendamento, se existe um prazo padrão ou não, se você combina com o cliente, quem liga para agendar, se é a própria obra, se tem uma equipe para isso. Então, bem certinho. Aí você agenda e no momento do agendamento da entrega da obra, em alguns casos, gente, essa entrega acontece junto com a vistoria do cliente, como eu falei para vocês, tá? Mas na maioria das vezes ela é uma etapa, ela é uma outra etapa, só que às vezes ela acontece ao mesmo tempo e às vezes ela acontece posterior, tá? E essa entrega, então, nesse momento, você tem que ter o termo de recebimento da obra em mãos. Esse termo de recebimento da obra é um documento que vai constar também toda a questão de garantia, vai constar a questão do prazo, questão civil, né, de responsabilidade civil da empresa e tudo mais. Então é um documento bem elaborado que o proprietário deve assinar no momento do recebimento. Nesse mesmo termo ou num outro termo separado, em geral, a construtora vai colocar tudo que ela está entregando para ele, né? Então, se ela está entregando chaves, controle remoto ou qualquer item adicional, além do nosso querido manual do proprietário, tá? Então, na parte, a gente vai ter a entrega do condomínio em si e a parte do proprietário. Então, quando você estiver entregando a unidade habitacional, nesse caso, você tem que ter um termo de recebimento desse manual. Nesse momento, então, não pode ter atrasos, porque você precisa do manual em mãos para fazer a entrega para o cliente, né? Então, por isso, aquele planejamento que foi no primeiro item que a gente conversou, eu falei de que já tem que planejar isso, porque você não pode dizer, não, eu não tô com o manual, eu entrego depois, tá? Então, é bem importante. Então, você vai estar com o kit. Se você tem algum brinde para entregar para o cliente, né? Normalmente, quando você trabalha com obras de médio e alto padrão, você tem um brinde, algum kit para entregar. Então, é o momento onde você vai fazer essa entrega. E aí vai colocar. Esse termo do manual é importante, porque nesse momento você tem que explicar para o cliente todas as questões de funcionamento, como de manutenções, as mais importantes, obviamente. É como quando você compra um carro zero, né? A princípio, quando você compra um carro, você já conhece, você já dirige, você sabe o que é a maior parte dos elementos, exceto se for um carro muito sofisticado. Mas toda vez não importa. Quando você vai comprar um carro, o vendedor vem lá, ele te explica, aqui você abre o vidro, aqui você troca a marcha, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui você liga tal coisa, aqui você desliga tal coisa. Ele te explica coisa por coisa. Ele te entrega o manual, ele te fala das manutenções. E nós temos que fazer o mesmo procedimento quando a gente fala da questão da entrega da unidade habitacional. Então, nesse momento, a gente vai explicar para o cliente, tá? É importante, e aí essa vocês têm que grifar, assim, tem que constar no termo de entrega do manual do proprietário que ele recebeu o manual do proprietário, que foi explicado essas questões do manual para ele quanto ao uso e as manutenções, que ele entendeu, que ele teve oportunidade de esclarecer dúvidas com relação a isso, né? E que ele está ciente das obrigações dele com relação às manutenções do manual, de forma a garantir a vida útil de projeto, que é um assunto que a gente já comentou numa outra live, que vem lá da fase inicial de projetos, que é a VUP, né? Que está relacionado com o nível de desempenho. Então, esse momento é um momento muito importante. Então, essas informações são essenciais, elas devem constar aí no termo de recebimento do manual do proprietário, tá bom? Tanto do proprietário como do condomínio, porque daí no condomínio você também vai ter todo um processo de inspeção com o síndico, das áreas comuns e tudo mais, e também esse processo da entrega do manual aí com relação ao condomínio, e também vai ser feito todo um processo de passar para ele todas as instalações, o que precisa ser feito e tudo mais. Ok? Então tá bom. Novamente, nesse momento é importante que a pessoa que vai fazer a entrega efetivamente da unidade habitacional, ela precisa ter um conhecimento para esclarecer as dúvidas da pessoa, né? Porque esse é um momento chave
Então, muito importante não esquecer disso. Então, pode sim você ter uma pessoa do comercial que vai receber o cliente no início, né? Quando você faz a recepção do cliente, essa pessoa pode fazer no final a entrega do brinde, fazer toda aquela questão final, mas a parte técnica é importante que tenha alguém que tenha conhecimento. E nesse momento é a hora que a gente consegue a nossa pesquisa de satisfação do cliente, que é super importante, né? Empresas que são certificadas, então como eu falei, mesmo empresas não certificadas precisam ter esse processo, mas para as empresas certificadas a pesquisa de satisfação do cliente é extremamente importante, né? Então esse é o momento onde normalmente a gente consegue 100% de retorno da pesquisa de satisfação. Mas, obviamente, você tem que perguntar coisas que sejam condizentes com esse momento da entrega. Não adianta você perguntar sobre as funcionalidades do apartamento, da casa, porque ele ainda não usou, né? Então, desde que você tenha perguntas que sejam coerentes, esse é um momento bastante importante para você conseguir a pesquisa. E caso você tenha alguém do marketing ou do comercial fazendo esse processo, né, junto com o cliente ali, essa talvez seja a pessoa ideal para fazer a pesquisa, porque ela não esteve envolvida na parte técnica, né? Então o cliente acaba se sentindo mais à vontade em relação a isso. Tá bom, gente? Uma outra coisa só para finalizar, é possível e algumas empresas adotam fazer um guia simplificado, um manualzinho, né? Muitas vezes até animado, assim, ou vídeo, ou mesmo um manualzinho físico, mas com desenho, uma coisa mais ilustrada para facilitar para o cliente o entendimento e o manuseio. Lado bom e lado ruim, como sempre, a gente tem os dois lados da moeda. Lado bom é que facilita, ali você coloca os tópicos principais e mais importantes que ele não pode deixar de observar de jeito nenhum. Então isso, ó, é super legal. Porém, tem outro lado da moeda, porque quando você dá esse guia simplificado, ele entende que ele não precisa ler o outro completo, né? E aí a gente pode ter problemas. Por quê? Porque aí a informação que ele realmente precisa vai estar no outro manual, né? Ou ele deixou de fazer algo porque não estava no guia simplificado e ele vai dizer, não, mas você me entregou esse guia aqui e aqui não estava escrito. Então, como tudo, a gente tem os dois lados da moeda, mas também se a sua empresa optar por ter esse guia, né? Esse resumo, vamos dizer assim, aqui tem uma pergunta. Gisele, na sua opinião, é melhor já fazer a correção na hora, se possível? Então, eu acho legal, sabe? Eu acho bem legal quando isso é possível de ser feito. Eu acho que otimiza o tempo, tá? Eu acho que ajuda bastante, porque tem coisas que são muito simples de serem feitas e que realmente vai otimizar aí o processo de entrega. Você não vai ter que agendar com o cliente mais um dia para ele fazer o aceite e tudo mais. Se for uma coisa que ele tem, por exemplo, digamos que seja um serviço que ele vai demorar uma meia hora, uma hora. Enquanto você está terminando, você pode oferecer um café para ele, lógico, depende da obra que a gente tem, mas você pode oferecer um café, pode ser um momento onde você vai entregar alguma coisa para ele, pode ser um momento enquanto você está explicando a questão do manual. Então eu acho que pode otimizar o seu tempo e o tempo do cliente. Então eu acho sim que é uma boa prática. Claro que em alguns casos não é possível, às vezes o problema é um pouquinho mais complicado e não dá para resolver na hora, mas para coisas simples eu acho que vale super a pena. Então eu acho que é uma boa prática sim, tá bom? Gente, então eu quero mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui mais uma noite de domingo, né, comigo. Essa live vai ficar gravada no IGTV, então por favor compartilhem com os amigos, convidem o pessoal aí para seguir a gente, compartilhe aí o perfil da @Stydel Consultoria, também a gente está aí no YouTube, né, então compartilhe aí com o pessoal. Quero agradecer demais, quero aproveitar para divulgar o evento que nós vamos ter, né, da Trilha do PBQPH, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de junho. Vai ser um evento muito bacana. Nesse evento vai ser ao vivo, né, 100% gratuito, onde eu vou estar falando aí sobre as oportunidades aí que a área de qualidade traz, tanto para as construtoras como para os profissionais. Vamos estar falando sobre a trilha de como implementar e manter e melhorar um sistema de gestão da qualidade, né? Então vai ser um evento bem bacana e vai ter um super brinde para vocês aí, vai ser um negócio bem bacana para ajudar vocês no dia a dia.
Então, espero vocês no evento, espero que vocês divulguem o evento também para quem vocês conhecerem, para os amigos, conhecidos, pessoas que possam ter interesse em trabalhar na área de qualidade, pessoas que já trabalham e querem melhorar o sistema de gestão da qualidade da empresa onde atuam e pessoas que queiram aí trabalhar como consultor e auditor nessa área, porque é bem bacana. Então o evento vai ser bem legal, vai ser no estúdio, vai ser uma coisa bem legal mesmo. Então eu espero vocês lá e peço aí que vocês divulguem aí para os amigos de vocês também a questão do evento. O link está na bio. Lá na bio tem um link onde vai mandar vocês para a página de inscrição do evento. Tem que fazer inscrição para o evento, senão vocês não vão conseguir participar. Então faz a inscrição lá. E lá nesse link também tem acesso aos materiais gratuitos, tem acesso ao site onde tem o blog. Então lá tem todos os links de acesso.